Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 5 de julho de 2021. Estamos iniciando aí mais uma semana e também mais um dia aí do nosso jejum. Hoje, o 8º dia do jejum. Vamos seguindo em frente aí, jejuando, orando e também meditando na palavra de Deus. Hoje vamos iniciar um novo profeta, né? Semana passada foram 2, Jonas e também o Amós. E nessa semana nós vamos de Oséias. Vamos durante toda a semana em Oséias. Oséias são 14 capítulos, junto com os salmos que nós lemos. Então essa semana você vai ler aí um capítulo a mais. Então você pode escolher aí, aliás, 2 capítulos a mais, né? Normalmente a gente lê 3 por dia. Então, durante essa semana aí, você escolhe o dia que você achar melhor aí para acrescentar um capítulo a mais. Bom, hoje Oséias, capítulo 1 e capítulo 2, também o Salmo 54. E o tema hoje do devocional é relacionamento, não é no plural mesmo, é no singular, eu não errei. Relacionamento saudável. Eu vou dar meio que sequência o assunto de ontem da nossa prédica, da nossa pregação na Igreja Nave, inclusive está disponível no canal da Nave no YouTube, Nave Sua Igreja, onde nós falamos um pouco dos relacionamentos. E a base central do nosso estudo sobre relacionamentos é dizer que o relacionamento principal que nós precisamos cultivar é o relacionamento com Deus, porque uma vez que o relacionamento com Deus está saudável, está efetivo, acontecendo de fato, talvez não seja essa palavra, mas o relacionamento com Deus está de fato saudável, os outros relacionamentos vão acompanhar. Nós baseamos os nossos relacionamentos no relacionamento que temos com Cristo. Bom, vamos falar um pouco de Oséias. Oséias é a história desse profeta, é um dos relatos mais impressionantes da Bíblia. Daqueles relatos que, para alguém no século 21, é um negócio assim quase que absurdo, né? Oséias, ele casa-se com uma prostituta, é isso mesmo, Gomer é o nome da sua mulher, ela é uma prostituta, e ele casa-se com ela para mostrar, ou Deus usa esse relacionamento para mostrar como estava o relacionamento de Israel com o seu Deus. Deus usa essa relação, usa esse casamento, para mostrar o quanto Israel estava afastado de Deus e a relação de Israel com Deus era uma relação parecida com a relação de um casamento com uma prostituta. Relacionamentos, eles sempre foram um problema, sempre foram. Depois da queda, né, especialmente não, depois da queda, os relacionamentos sempre foram um problema. E esse é apenas um efeito, né? A dificuldade que nós temos de nos relacionarmos, ele é um efeito do rompimento do nosso relacionamento com o próprio Deus, ou do relacionamento de Deus com a criação. Então, tudo que nós enfrentamos nos relacionamentos sempre foi assim, desde a queda, né? Não é que no século 21 é assim, não. No século 21 nós temos alguns pormenores que vão complicar os nossos relacionamentos, mas relacionamentos sempre foram complicados exatamente porque a queda trouxe um rompimento do nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele restaura, por meio da sua morte, ele restaura o relacionamento de Deus conosco. Então, em Jesus, por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício, o nosso relacionamento que estava rompido com Deus é restaurado. E se nós lembrarmos aqui do que eu disse agora há pouco, de que as dificuldades que temos nos relacionamentos é por causa do rompimento do relacionamento com Deus, Jesus restaura o principal relacionamento, que é com Deus, nos dando a oportunidade de termos, então, relacionamentos saudáveis. Por isso eu disse, ou o tema do devocional hoje é relacionamento saudável, porque uma vez que você tem um relacionamento saudável com Deus, os seus outros relacionamentos vão acompanhar, naturalmente vão acompanhar. Por que muitas pessoas elas sabem que precisam de relacionamentos saudáveis, mas não os têm?
não conseguem cultivar relacionamentos saudáveis? Simplesmente porque eles sabem que precisam fazer, ou seja, a mente é transformada, mas o coração não é transformado. E o coração só pode ser transformado quando entender que agora está em um novo relacionamento com Deus e por causa desse novo relacionamento, por causa desse casamento de Deus com a sua igreja, que aqui usando de novo a figura do Oséias, é um casamento com uma prostituta. Então, no caso, Deus, ele, através desse casamento com um povo que é um povo caído, ele restaura então o nosso relacionamento com Deus. Deus, ele se casou com o pior dos cônjuges. Deus, ele está no pior dos casamentos. Se você conhece alguém que se casou mal, esse alguém é Deus. Ele se casou com o pior dos cônjuges e essa deve ser a base que nós vamos formular para todos os outros relacionamentos que temos. Todos os nossos outros relacionamentos, eles precisam ser baseados nessa estrutura mental, ou nessa estrutura do coração, que é, nós estamos em um relacionamento com Deus. Relacionamento esse que para Deus é muito difícil, exatamente porque nós somos infiéis. Bom, a partir desta perspectiva, a partir desta verdade, de que o principal relacionamento que temos é o relacionamento com Deus, nós vamos afirmar duas coisas. Primeiro, nós estamos vivendo uma era de relacionamentos descartáveis, né? Você sabe disso, você já deve ter sido vítima de um descarte, né? Todos nós já passamos por isso, alguém que simplesmente rompe o relacionamento conosco, às vezes por uma bobagem sem tamanho, né? Por uma coisa muito infantil, a pessoa rompe o relacionamento com a gente. Ou talvez você também, né? Quantos relacionamentos você já deixou para trás simplesmente por motivos que hoje, né? Ou talvez, se você analisar com muita frieza, você vai perceber que muitos relacionamentos que você deixou para trás, você não precisava fazer isso, porque, de fato, os motivos que levaram ao rompimento desse relacionamento são motivos muito pequenos, né? Um motivo muito ínfimo, muito tímido, né? Muito pequeno mesmo. Você fala, nossa, foi isso que levou ao rompimento? Então nós estamos vivendo uma era de relacionamentos descartáveis. E aí o desafio qual é? O desafio é construir relacionamentos não baseados em sentimentos. Se você construir um relacionamento baseado em sentimentos, é engraçado porque alguém me perguntou, pastor, o amor é um sentimento? E eu realmente fiquei pensando um pouco sobre isso. Eu vou deixar o amor aí no ar, né? Vou deixar o amor no ar, assim, para usar uma figura de linguagem, e vou pensar em outros sentimentos que não devem basear os nossos relacionamentos. Sentimentos como aceitação, por exemplo. Se você basear os seus relacionamentos em aceitação, o dia que o seu amigo ou alguém do seu relacionamento não te aceitar bem, você vai embora. Se você construir o seu relacionamento baseado na raiva, a primeira raiva que esse relacionamento te fizer, você termina esse relacionamento. Se você basear esse relacionamento apenas em carinho, o dia que o relacionamento não tiver mais carinho, e isso pode acontecer, o relacionamento acaba. O que eu estou querendo dizer aqui é que relacionamentos construídos à base de sentimentos, eles tendem a ser descartáveis. Pastor, então como eu posso construir relacionamentos? Aqui no texto que lemos de Oséias, Jesus, ele é Deus, né? Deus fala como ele vai construir o seu relacionamento com o seu povo, com a sua igreja. Ele fala aqui de justiça, retidão, ele fala de fidelidade. Por quê? Porque relacionamentos, para que eles não sejam descartáveis, eles devem ser construídos com base em princípios. Então anote isso, porque isso é importantíssimo. Relacionamentos saudáveis são construídos com base em princípios.
quando você constrói o seu relacionamento com base em princípios, quais princípios são esses? Óbvio, são os princípios bíblicos, como generosidade. Generosidade não é um sentimento, generosidade é um princípio. Quando você constrói seus relacionamentos baseado em princípios como retidão, como perdão, aí sim você vai começar a construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos que não são volúveis como os sentimentos são. Porque nós sabemos que nós somos uma caixa de Pandora de sentimentos. Os nossos sentimentos, eles podem mudar assim em questão de minutos, em questão de segundos, você pode mudar os seus sentimentos. Agora, princípios, eles são marcas indeléveis de um coração firmado no Senhor. E essas marcas, elas são, como eu disse, indeléveis, não podem ser retiradas, não podem ser arrancadas. Essas sim devem ser, ou esses sim devem ser as bases para os nossos relacionamentos. Então, não construa relacionamentos baseados em sentimento. Tá com raiva? Não use a raiva para parametralizar o seu relacionamento, para usar isso como parâmetro do seu relacionamento. Tá com raiva? Isso não deve ser o parâmetro. Qual deve ser o parâmetro? Princípios como perdão, retidão, justiça, verdade, né? Então, essa é a primeira lição que nós tiramos. Por quê? Porque, volto a dizer, a base para os nossos relacionamentos é o relacionamento de Deus com a sua igreja. E Deus, ele não leva em conta os nossos sentimentos nesse relacionamento. Por quê? Porque se Deus levasse em conta, né, esse relacionamento de Deus com a sua igreja seria volúvel também. Deus, ele leva em conta princípios, né, como eu acabei de dizer agora há pouco. Então, primeira coisa, relacionamentos saudáveis são construídos a partir de princípios e não a partir de sentimentos. Isso é importantíssimo. Segunda coisa que aferimos desta verdade de que Jesus, ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. Eu vou fazer aqui eu esqueci o nome do meu filho, falou esse nome comigo ontem, mas eu fiz isso no culto ontem, né, nessa pregação, e eu quero fazer de novo. Olha só, não existe cristianismo sem igreja. Não existe cristianismo sem igreja. Não existe igreja sem relacionamentos. Primeiro, óbvio, o relacionamento de Deus com essa igreja, mas também entre irmãos. Não existe relacionamento sem problema. E agora, esse aqui é a chave. Não existe solução, e eu estou falando de relacionamentos, sem Jesus. Então, não existe cristianismo sem igreja, não existe igreja sem relacionamento, não existe relacionamento sem problema, e não existe solução para os problemas de relacionamento sem Jesus. Por quê? Sem Jesus, você vai solucionar os problemas do relacionamento de duas formas. Ou você vai se valorizar, e aí você descarta as pessoas, né? Hoje está muito em voga, né, os relacionamentos tóxicos, né? E aí você deve se livrar dos relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque você está pensando em você mesmo, né? É uma autopreservação. Então você pode tratar dos relacionamentos dessa forma. Só que isso não funciona. A prova disso é que os nossos relacionamentos não têm melhorado com esse ensino. A segunda forma de tratar os relacionamentos é quando você se desvaloriza para valorizar o outro. Só que isso aí pode custar a sua saúde, né? E aí você pode se comprometer e entrar em uma relação de fato tóxica ou uma relação abusiva. Bom, qual é a solução então? Como eu disse, Cristo é a solução. Ele não é nenhum meio termo entre esses dois problemas. Ele é algo completamente diferente. Preste atenção. Cristo, ele se colocou Cristo nos colocou, Cristo te colocou todos os crentes em um relacionamento perfeito somente pela graça. Somente pela graça.
Então, essa é a base para pensarmos a solução para o problema dos nossos relacionamentos. A solução para o nosso relacionamento passa por entendermos que estamos em um novo relacionamento com Deus pela graça somente. E ao entendermos que estamos nesse novo relacionamento com Deus pela graça, ao entendermos que estamos nessa nova relação com Deus simplesmente pela graça, nós vamos nem nos valorizar demais, nem nos valorizarmos demais, nem nos desvalorizarmos demais. Mas nós vamos ter uma nova relação com as pessoas, baseada exatamente nisso que Jesus fez por nós. Bom, eu realmente preciso terminar aqui por causa do tempo, mas eu quero deixar uma última pergunta para vocês, para meditação. Se você e eu, nós somos salvos pela graça somente, e isso nos colocou em um novo relacionamento com Deus, será que você pode impor condições para os relacionamentos? Será que você pode ser severo demais nos relacionamentos? Fica a pergunta, porque isso vai te ajudar a ter esperança nos casos difíceis, isso vai te ajudar a ter paciência nos relacionamentos. Por quê? Porque você entende que Deus, Ele te chama para uma relação onde as condições em que você foi inserido nesse relacionamento, ela vai te servir de inspiração para você também nos seus relacionamentos. Tá certo? Eu sei que o assunto é longo, teria mais coisas para falarmos aqui, mas nós vamos ficando por aqui, deixando aí essa reflexão para vocês. Primeiro, nosso relacionamento é baseado no relacionamento com Deus, que deve ser construído a partir de princípios, e a solução para os nossos relacionamentos está na graça de Deus em Jesus. Tá certo? Vamos orar, meu povo? Então, se você puder agora, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, colocando aí diante dele esses desafios que temos, que são os relacionamentos. Vamos fazer isso? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, Senhor, nós nos aproximamos de Ti agora, declarando a Tua majestade, o Teu governo, o Teu domínio sobre as nossas vidas. Declarando que Tu és o nosso Deus e que estamos em um relacionamento contigo, Senhor, por causa da graça em Jesus Cristo. Pelo sacrifício dele, podemos entrar em um novo relacionamento com o Senhor. E isso, meu Deus, serve como base, como parâmetro para construirmos todos os nossos relacionamentos. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos concede essa graça de estarmos nesse relacionamento com o Senhor e assim termos relacionamentos saudáveis a partir desta verdade. Sabemos que é desafiador, sabemos que os relacionamentos são difíceis, que vamos conviver com pessoas difíceis, que somos pessoas difíceis. Ainda assim, Pai, contamos com a sua graça e com a sua misericórdia. Que essa semana seja uma semana de restauração de relacionamentos, que essa semana seja uma semana de vitória nos relacionamentos e que nós possamos experimentar a graça derramada do Senhor nos nossos relacionamentos. Senhor, eu oro também por aqueles irmãos que estão enfermos, que estão enfrentando, Senhor Deus, dificuldade para levar o pão para a sua mesa, aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa confortar o coração deles. Nós oramos, Senhor Deus, para que esses irmãos que têm enfrentado essas dificuldades possam ser assistidos pelo amor do Senhor e pela bondade do Senhor. Nós louvamos o teu nome que é santo, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe a nossa segunda-feira. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente semana para todos. E amanhã, às 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe.